amigo da minha sala, ele chegou e falou assim, gente, vocês viram o que tá escrito no banheiro? Eram pichações ofensivas às mulheres negras, pichações ofensivas ao coletivo de alunos negros e uma pichação diretamente dirigida a mim, escrita Juarez Macaco. A gente ficou bem chocado, principalmente aqui a gente que é da FAAC, que é da parte de comunicação, a gente está sempre discutindo questões de gênero, de etnia, e a gente ficou bem chocado em saber que uma coisa dessa aconteceu bem no nosso meio. Eu não me sinto como vítima, eu sei que é consequência da militância política que nós estamos fazendo na universidade. Acho que foi um ato contra a universidade, que tem adotado uma política bastante agressiva de seleção de alunos e alunas baseados pelos critérios de cotas, né? A única universidade estadual a adotar isso em São Paulo. Acho que é um ato criminoso contra a política que nós estamos adotando de educação para a diversidade. A medida administrativa, né, segundo o Estatuto da Universidade, né, se encontrado culpado no crime de racismo, pode chegar até a expulsão, no caso se for aluno, né, no caso se for algum outro servidor, né, aí teria as medidas administrativas, né, para punir. Muito foi feito desde que as ofensas foram encontradas. As pichações racistas foram apagadas e várias mensagens contra o racismo foram espalhadas pelas paredes. A resposta a isso tudo foi mais hostilidade. Um dos cartazes foi rabiscado com o símbolo nazista. É difícil a investigação chegar a um culpado, acho eu, né? Mas de repente na investigação pode caminhar para isso, né? Porque é um banheiro aberto, né? Então, em tese, qualquer pessoa poderia ter feito isso. Há toda uma discussão na filosofia mesmo sobre o sentido, o significado da cor preta. Pensar um pouco como essa cor ela adquire um sentido vinculado à negatividade no Ocidente. E nós sabemos que a cor preta é associada ao corpo negro. Então, como as pessoas lidam com isso? Eu penso que se você não discute, se não são criados espaços para discutir todo esse sentido vinculado à negatividade, vinculado até ao demônio, alguns autores que dizem que o demônio ele é pintado como negro na maioria das iconografias no Ocidente. Então, que sentido há isso? O vínculo com a sujeira, o vínculo com a escuridão, com as trevas, com o demoníaco. Negros e negras da periferia passaram a ter acesso em espaços que antes não teriam. O filho da empregada doméstica está dividindo uma sala de aula com o filho da dona de casa, sabe? Da empresária, e isso choca as pessoas. O que significa um corpo, uma pessoa, toda uma raça ser vinculada a todo esse sentido, a esses valores? A Faculdade de Direito se posicionou quase que imediatamente, assim, quando eles souberam do que aconteceu, lançaram uma nota de repúdio, eles instauraram um processo disciplinar que tem para tentar descobrir quem foi. Não tem como descobrir, né, quem que é a pessoa, porque não tem câmera no banheiro. Que leva uma pessoa a ofender outra pessoa em função da cor da sua pele. Eu acho que esse deve ser um elemento difícil de discutir, porque como é que você vai racionalizar sobre um comportamento e um ato irracional? O racismo ele estava só escondido, mas ele estava presente entre nós, e nesses atos ele se mostra, ele vem à tona. Eu acho que é uma questão importante que agora a gente tem espaço para falar dessas coisas que acontecem com a gente e muitas vezes são deixadas debaixo do pano. Eu acho que esses ataques não são nem piores pra gente, porque eu sei, como mulher negra estudante, a nossa vida não é fácil, né? Mas é pior, por exemplo, para as faxineiras que tiveram que limpar aquilo. Elas foram obrigadas a ir lá e limpar que mulheres negras fedem. É para mostrar como a gente tá abaixo, sabe? Então a reação de uma delas me surpreendeu bastante. Ela saiu do banheiro chorando, indignada, e fez uma fala que eu achei bastante surpreendente. Ela disse: me chamam de negra fedida, mas sou eu que limpo a sujeira que as pessoas fazem nesse banheiro. Foi feita uma reunião com professores, alunas e funcionárias para poder discutir a situação. E esse episódio foi tão marcante que as mulheres que participaram dessa reunião
mesmo não sendo faxineira, professoras ou alunas ficaram muito emocionadas. O que mais me tocou foi o que elas falaram, que elas se sentem invisíveis dentro da instituição. Muitos professores não respeitam, muitos alunos não respeitam, né, não cumprimentam, não falam coisas mínimas, né, da educação que eu acredito ser mínimo, né? Bom dia, boa tarde, tudo bem, dá licença. Não é só o pesquisador, não é só o professor que é importante, né, são todas as pessoas que prestam esses serviços básicos pra gente e continua sendo desvalorizado, como sempre, né? Quem passou por uma prática de racismo tem uma cicatriz marcada que ela nunca deixa de coçar. Então, nesses momentos, explodem esses sentimentos e é mais difícil você realmente verbalizar em relação a isso. No caso das mulheres, são mulheres ligadas a empresas também terceirizadas e talvez elas tenham um certo receio em falar em função da sua situação profissional na instituição. E elas já falaram. E talvez elas não queiram falar mais para não se expor, porque elas correm o risco de ser mandadas embora, que é o sistema. As faxineiras do Mackenzie, a maioria das faxineiras são mulheres negras. E aí você olha para essa sala de aula, você vê assim, muito aluno branco. Você olha para o corpo docente, muito aluno branco. A direção da faculdade, da universidade são brancos. E aí você vê a faxineira, são mulheres negras, os seguranças são homens negros. No ambiente universitário você olha assim e fala, nossa, qual que é o meu lugar aqui nesse espaço, né? É realmente na sala de aula ou aluno trabalhando, sabe? Nós não temos um número suficiente de negros e descendentes que prestam o nosso vestibular. Não é porque ele reprovou, porque nós temos uma ficha, né, quando ele vai fazer a inscrição, onde ele declara, né, a cor da pele, a sua etnia, a sua religião, o seu poder aquisitivo. Não sentem que é o espaço deles, não é? E porque é o espaço de todos, né? Nós estamos trabalhando com uma propaganda, né? Mostrando que o aluno, né, de todas as etnias, né, eles estão neste mesmo espaço físico e em pé de igualdade. O perfil do aluno Mackenzie é branco, cabelo liso. Agora está começando a mudar. Com as políticas afirmativas, que está incluindo mais negros na universidade, mais gente da periferia, isso está começando a mudar. Mas o perfil do Mackenzie não é uma mulher negra de cabelo crespo. Eu faço bacharelado em Ciência e Tecnologia e Engenharia da Energia. A sociedade já chega te julgando por baixo, né? Se alguma conversa começa a falar de estudo, a pessoa já repara que alguma coisa ela reparou que você, por algum motivo, você frequenta uma faculdade ou tem algum tipo de ensino. Ela questiona, você estuda onde? Eu estudo na Faculdade Federal, tal. Verdade, você faz engenharia de energia na Faculdade Federal? Nossa, a pessoa não espera aquilo, né? Porque o que é normal? Ver o negro em posição subalterna, né? Ou se está numa faculdade, não é a faculdade de ponta, vamos dizer assim. Eu sempre estudei em escola pública. No colégio, no terceiro ano, eu consegui... A minha mãe ela fez um empréstimo para eu fazer o cursinho. Eu estudava de manhã, fazia o cursinho à tarde, voltava para casa para estudar. E aí eu prestei o Enem, prestei a FUVEST também. Na FUVEST eu não consegui passar. Na USP, quando ela viu que ela não passou para a segunda fase, eu me lembro que eu abri a porta dessa sala aqui e ela veio chorando. E eu falei, o que foi, Tamires? O que aconteceu? O que aconteceu? Tamires, o que foi? Eu não consegui passar na segunda fase. Tudo bem, Tamires, vamos lá, respira. Né? Você vai continuar estudando, a gente vai procurar um outro cursinho. Mas no Enem eu consegui uma nota boa e aí com a nota do Enem eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni na Faculdade de Direito lá do Mackenzie. Aí eu entrei na faculdade assim. A Unesp, nesses 2 anos, né, no ano passado e nesse, ela adotou o sistema de cotas e esse sistema é progressivo, né? O ano passado foram 15% dos alunos que entraram, né, pelo sistema de cotas, PPI, né, o termo dado lá pelo IBGE, preto, pardo e índio, e esse ano foram 25%. Teve uma discussão
sobre as cotas raciais na minha sala e diversas pessoas falaram que as pessoas que entraram pelo sistema de cotas estavam se aproveitando, que tipo, era síndrome de coitadismo, que era vitimismo. Uma vez a gente estava fazendo trabalho, o pessoal da sala mesmo, aí eu não sei como entrou nessa questão, aí a menina falou que estava com medo dos cotistas, porque se ela tivesse um cotista na frente dela, ela não ia entrar na Unesp. Sendo que ela estava em 32 e a lista foi até 50. As pessoas acham que, porque cota, porque bolsa, você vai estar dando a vaga. Você não está dando a vaga, assim, o aluno tem que estudar igual um louco para tirar uma boa nota no Enem ou no vestibular para conseguir passar, né? Nada é de graça. Eu acho que muita gente deve achar que eu entrei por cotas também, mas se uma pessoa entrou por cotas, um negro entrou por cotas, não é motivo de vergonha, ele tem que ter orgulho porque é mérito dele, entendeu? É uma dívida que tem com a gente. Vamos olhar na história o que aconteceu com o negro e por que a maioria dos meus irmãos e irmãs estão na situação que estão hoje. Fui a primeira mulher negra para a Unista a presidir o centro acadêmico, que na nossa gestão fez 60 anos de história. Muitas meninas negras que estão na universidade ou que ainda estão para entrar, vieram me mandar mensagem e falaram assim: nossa, eu vi que você é presidente do centro acadêmico do Mackenzie, nossa, que legal. Na minha sala, eu também sou a única negra da minha sala na universidade, mas vendo pessoas como você, eu tenho mais gás para estudar. O que mais me deixa injuriado, realmente, dentro da educação, principalmente dentro da educação no campo das ciências, é a falta de representatividade. Eu, por exemplo, não tenho nenhum professor negro, tem pouquíssimas pessoas negras no meu curso. The fact that I wanted to be a scientist and astrophysicist was hands down the path of most resistance through the forces of nature and forces of society. Anytime I expressed this interest, teachers would say, don't you want to be an athlete? Or don't you want to... I want to become something that was outside of the paradigms of expectation of the people in power. É muito mais comum ser fomentada a imagem de um negro que seja atleta do que, por exemplo, grandes negros escritores ou professores ou cientistas que existem. Now here I am, I think, one of the most visible scientists in the land, and I want to look behind me and say, well, where are the others who might have been this? And they're not there. And I wonder what is the blood on the tracks that I happened to survive that others did not, simply because of the forces of society that prevent it at every turn. Que não tem o debate aberto sobre a questão do racismo, né? Não tem de outras questões também importantes, como machismo, homofobia, xenofobia. E o racismo, ele tem um dado especial. Há um pesquisador, o professor Kabengele Munanga, que diz que pela primeira vez o brasileiro está perdendo o preconceito de ser preconceituoso. Então talvez esse debate mais recente tenha um certo grau de incomodação, incomoda as pessoas, né? E é muito difícil as pessoas entrarem nesse debate por não ter essa prática. A gente tem pontuado isso aqui dentro da universidade, até porque a universidade ela adotou a política de cotas. Então a gente fica pensando eu acho que a projeção é para 2017 ou 2018, eu não me recordo, você ter 50% de cotas para negros e negras, os PPI, né, que são pardos e os indígenas também. Aí você fica pensando, 50% dos alunos aqui, negros e negras, com só professores brancos, que só passam autores brancos, que não tratam sobre a questão racial do jeito que a gente acha que deveria ser tratada. Como é que isso aqui vai explodir? Porque a gente está pontuando e a gente está se afirmando e a gente está ocupando o nosso espaço e isso tem incomodado, né? Os educadores negros insistiram para que fosse elaborada uma lei, a 10.639, que passou a fazer parte da LDB, com o objetivo de diluir o preconceito, essa ideia de uma suposta superioridade em relação aos negros. Então a educação sobre a importância da África, o papel dos africanos no Brasil, a contribuição que os africanos deram para a civilização ocidental, é um dos esforços para você poder superar isso, que ainda está presente no dia a dia da educação. E os racistas eles vão ter que engolir, porque a sociedade brasileira ela é negra. A gente não vive na Suíça.
aqui tem mais gente negra. Então, assim, tem-se uma... Não é uma viagem na nossa cabeça a gente querer pautar essas questões dentro da universidade. Eu acho que quando a gente passa a descobrir mais sobre a nossa história, a gente fica mais revoltado. Porque, por exemplo, estuda mais sobre a história do Brasil e a história de como foi formada, e você estuda sobre o tráfico negreiro, de como os negros foram arrastados para cá, da violência que a gente sofreu, do apagamento da nossa cultura e do quanto utilizaram a gente para construir esse país. E hoje em dia a gente é escorraçado, né, marginalizado e criminalizado, você fica revoltado, não é possível, né? E aí por isso você vai no movimento negro, você vai pra rua, você faz ato, você reivindica mais direitos, você quer cotas, e você quer cotas nas universidades, nos serviços públicos, federais, estaduais, porque precisa ter uma reparação histórica. Pra mim, o que mais dói é que quando você não estuda sobre a sua história, você não tem como construir a sua personalidade, né? Na psicologia a gente aprende que existem momentos da sua vida que você precisa muito de um modelo, de alguém para você se espelhar. E isso é muito prejudicial, acho que para nossa autoestima, né? Você já cresce achando que você não tem um lugar nessa sociedade, que ela não é feita para você, ela não é feita pra gente, né? Essa é uma frase do Marcus Garvey que é emblemática para esse momento, que é: um povo sem conhecimento sobre sua cultura é como uma árvore sem raízes. O Marcus Garvey é um pioneiro do panafricanismo, ele que influenciou Malcolm X. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? A gente fica como uma árvore sem raízes mesmo. Racistas! Racistas! Não passarão! Ela estava lá na minha sala de aula, aí veio uma funcionária da escola. Ela me levou lá na sala da diretora. Aí eu fui lá e ela perguntou se eu gostava do meu cabelo. Eu falei que sim, né? Aí ela falou pra me pedir pra minha mãe cortar. Fiquei com vontade de chorar. Quando ele tava com 7 anos, ele chegou em casa. Falou: mãe, eu quero ter cabelo igual ao Justin Bieber. Aí eu falei: como assim igual ao Justin Bieber? Assim, mãe, pra baixo. Eu achei que só menina tinha esse problema de querer ter cabelo liso, porque eu, quando era criança, eu também queria ter cabelo liso como as meninas e queria ter cabelo olho claro, porque eu nunca era escolhida pra ser a noivinha da festa junina. Então, né, que eu nunca fui na escola, igual essa coisa de não ser noivinha, nunca fui a Miss Primavera. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi a professora colocando o nome de todas as meninas na lousa, né, e tinha que dar ponto, né, para quem ia concorrer para ser Miss. Simplesmente, eu votei em mim, sempre no amor próprio. Que foi o único voto que eu tive, realmente, foi o único voto que eu tive, porque foi eu que me marquei ali, mas eu não tive nenhuma marcação na lousa. Nenhuma. Lucas, o seu cabelo é tão especial que não existe nem super-herói com cabelo igual ao seu. E o que aconteceu? Ele tem um rosto bonito, começou a crescer o cabelo dele e começou a chamar atenção. Amanda, o que você tá fazendo? Vamos embora! Ele estava até fazendo um curto infantil, viu que tinha um prêmio no Filme Brasil, dando no caso do cabelo. Então ele se sentia, né? Aí eu recebi um bilhete em casa, falando que para me fazer um corte adequado, porque o Lucas estava reclamando do comprimento. O que é racismo para você? Racismo é você não aceitar a pessoa por causa de alguma aparência física dela. E aí você acha que o que aconteceu com você foi racismo? Sim. E aí eu falei para ela assim: o Lucas nunca reclamou para mim do cabelo. Ele se sentiu intimidado pela diretora que o chamou em sua sala para lhe falar sobre o seu cabelo. E aí eu mandei esse bilhete e aí a diretora me respondeu: fique tranquila, respeito meus alunos. E não há nada de pessoal nesse meu pedido. É que realmente esse cabelo não é utilizado aqui no colégio pelos alunos. Há um despreparo
de professores, de funcionários, para lidar com as questões de discriminação e racismo dentro da escola. Então, a gente recebe casos, por exemplo, o diretor não quer acatar a matrícula do aluno porque diz que o cabelo dele está grande, é o cabelo black normalmente, que vai atrapalhar o aluno que sentar atrás dele. Se o cabelo estivesse prejudicando o rendimento escolar dele, estivesse no olho dele, eu concordaria com você. Mas não, é você que está incomodada. Ela, não, mas não prejudica os alunos de enxergar a lousa. Se ele for alto, então vai cortar o pescoço? Então, nesse caso, o que você percebe? É uma desculpa, né, para uma escola, por exemplo, particular, que normalmente, em alguns casos, age assim, para que ela não queira, dentro do seu ambiente, alunos negros. Aí ela falou assim, ó, o regulamento. Eu falei, então me mostra o regulamento. O que está dizendo aí no seu regulamento que ele não pode ter o cabelo que ele tem? Aqui, ó, cabelos extravagantes. Por como assim extravagante? Crespo e cheio, não é conveniente esse cabelo. Por que os outros crianças têm cabelo liso, podem ter um cabelo maior, no olho que seja, e ele não pode ter o cabelo que ele quer, o cabelo dele natural, que nem alisado é? Eu acho passar gospel famosa. É uma da situação de uma menina que estudava comigo, que a gente, nossa, era muito junto. E o cabelo dela é bem mais crespo que o meu ainda. E ela simplesmente, tipo, ai, não deu tempo, a gente estudava de manhã, não deu tempo de arrumar o cabelo, botou a touca. E eu já fiz isso, inclusive. E aí ficava quente, né? Vocês estudam no período da manhã, tá frio. E aí depois começa a esquentar. E como que você faz? Aí os meninos já começavam a zoar. Tira a touca. Todo mundo sabia que o cabelo estava desarrumado. Entendeu? Tira a touca pra gente. Então pegava, às vezes, tirava a touca sem ela perceber. Aí passava vergonha, era constrangimento ali, né? Sim. Tipo, ai, que vergonha, devolve a touca. Aí ficava jogando a touca, sabe? Então você falava, caramba, eu já não fui várias vezes pra escola porque não deu tempo de arrumar. Aí eu falei, então a gente tem um problema aqui, como a gente vai resolver isso? Porque eu não vou cortar, só vai suspender ele, porque ele é um dos melhores alunos da sala. Não, eu não vou suspender ele, eu vou deixar ele terminar a escola até o final do ano, mas no ano que vem eu posso não convidá-lo a fazer rematrícula, porque aqui é uma instituição particular. Isso daqui que eu acho conveniente para o colégio. Eu não tinha reação, eu fiquei assim, em estado de impotência. Não adianta você ter o dinheiro para pagar. Não adianta. Se eu não aceito, você vai fazer o quê? Você vai chegar para a criança de 8 anos e falar assim, olha, você não vai mais estudar lá. Não é necessário que essa professora, esse educador, essa babá, esse recreacionista diga nada. O olhar diz tudo. E o olhar vai mostrando para essa criança ainda pequena, para esse bebê, não só que ela é diferente, mas mostrando que ela pode ser uma pessoa, um ser que é desprezado, que pode ser desprezado. E esse olhar vai dizendo para aquela criança, olha, você não pode ser amado, você não pode ser desejado, você não é belo, você não significa nada que é valorado na nossa cultura e na nossa sociedade. Eu acho que o que mais acrescenta para o racismo infantil escolar é a negação. É um trajeto inteiro de negação e de como as pessoas são levadas, então, a ter de encontrar instrumentos para superar essa negação. Diretora nega, professora nega, alunos negam, pais negam, ninguém quer conversar sobre o assunto. Eu tenho que ficar a favor do bem, senão... E as feridas pra vida, né, cara? A gente tá falando de aceitação, né? E quando você se aceita, igual a gente fala, tipo, de assumir o cabelo mesmo, de botar uma roupa, eu vou sair toda colorida hoje sim, porque eu gosto e tudo mais, né? Tipo, não vai me importar. Aí você, pra uma galera, é a preta metida, porque se eu vou pra casa dos meus avós, agora que mora na Zona Leste, chegou a Beyoncé. Quando você entende, você se fortalece, né? A gente brinca até, né? Que a gente já baixou a cabeça muitas vezes, mas assim, chega. Estão olhando pra gente. Agora eu queria falar a reação da galera. Não queria falar, mas estão olhando, viu, bastante. Nesse mesmo momento, essa mãe viu minha situação, ela é uma mulher branca, pra você ver. Ela ligou para uma amiga que era advogada dela. Aí falou para mim assim, olha, minha amiga tá falando para você para a primeira delegacia. Aí eles começaram a ouvir meu depoimento. Quando eles foram ouvindo, eles falaram, olha, isso vai virar inquérito. Eu falei, como inquérito? Porque eu achei que eu pegava aquele boletim, levava no advogado e fazia ela dar a vaga dele. Não, é inquérito mesmo, é crime.
Oi, boa tarde. Eu sou Luana, da TV Brasil, e eu gostaria de falar com a diretora Laide Sintra. Será que ela se encontra? Nós procuramos a diretora da escola, a Laide Sintra, mas até o fechamento desta edição, ela não concedeu entrevista. Um processo criminal ainda corre na justiça e a pena para qualquer pessoa que, por racismo, impeça uma criança de se matricular em escola pode chegar a 5 anos de prisão. A Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo também processou a escola. A direção foi condenada a pagar ao Estado uma multa de mais de R$100 mil. O Estado de São Paulo é o único que tem uma lei que pune administrativamente os crimes de discriminação e racismo. Os pais podem procurar a coordenação de políticas, apresentar sua queixa, e aí nós iremos principalmente até a escola para saber o que está acontecendo e qual a orientação devida do caso, descrever como isso aconteceu dentro da escola, né? O que foi que aconteceu, qual foi a reação dessa criança, que normalmente ela começa a ficar retraída, triste, né? Amarga em função dessa exclusão que ela está passando dentro da escola. Ele começou a ficar mais nervoso. A menina cuidava dele e falava, Isabel, ele anda muito nervoso. Aí ele começou a falar, começavam a chamar ele de cabeça e capacete, de mendigo. E eu comecei a ensinar ele a lidar com isso. Porque na minha cabeça, as pessoas falavam antes, nossa, mas não, essa escola não é uma escola para você manter seu filho. Só que assim, na minha concepção quem tem que mudar são essas pessoas. Se eu mando ele para outra escola, lá ele só faz a mesma coisa. Ele sempre vai ter que ficar fugindo porque ele está incomodando alguém? Você incomoda alguém? O tempo todo. Eu vindo pra cá hoje, o cara passou de carro e gritou cabelo horroroso. E assim, tá muito pra além do estético, né? Tá muito pra além do fato do meu cabelo ser laranja, rosa, azul ou o que quer que ele seja, né? É uma violência gratuita que eu vivo, né? Que é você sair na rua pra incomodar mesmo. Consegui arrumar uma escola que lá eles não obrigariam a cortar o cabelo dele, em nenhum momento ele não sofreu nenhum tipo de discriminação. Que lá ele começou a se fortalecer ainda mais, porque na escola, além dele ter o cabelo cheio, que falava que ele suava, meu filho na escola dela nem atividade física ele fazia. Hoje na escola, ele é goleiro titular da escola. Hoje ele veio falar pra mim, mãe, agora eu sou goleiro titular. E faculdade, você já pensa em fazer alguma coisa? Como que você vê assim o futuro? Ou tá cedo ainda pra pensar nesse tipo de coisa? Tá tão cedo que eu já pensei em 3. O que você pensa em fazer? Jogar futebol, né? Fala aí, galera! Aqui é o Lucas. Eu vou mostrar como eu posso usar meu cabelo Black Power. Fazer teatro, filmes, essas coisas. Tô aqui dessa vez pra falar de um moleque bem louco. O nome dele é Viliana, com seu cachorro Cotoco, muito firmeza. E desenhar. Na época, um pouquinho depois, ele falou pra mim assim, mãe, eu achava que você era branca. Mas ele é negro mesmo. Quer dizer, a gente nunca parei pra pensar ou falar pra ele sobre o assunto, porque pra gente é tão natural, é tanta mistura que a gente acha normal. Mas pra ele, eu escovava meu cabelo, e pra ele eu era branca. Mãe, deixa o seu cabelo igual ao meu. O meu não fica o cabelo igual ao seu. O meu enrolado... Aí eu peguei, o meu moleque fez esse... Deu esse jeito assim, nossa, eu tenho um vídeo que pediram pra mim gravar quando eu chegasse em casa. Ué, é igual o seu. Tá ficando loira também? E aí, você gostou? Gostei. Ficou bonito que nem você? Ficou mais. Ele pulava. Ele adora ele sair comigo, os outros falam, nossa, olha o cabelo dele, olha o cabelo dela, ele adora. O que você acha de andar na rua assim com a mãe com o cabelo igual o seu, assim, com o cabelão? É bacana? Pra mim é normal. Não, a mãe parecer com o filho. E vice-versa. Não gostou, devolve. Dá beijo. Dá beijo. Eu me reconheci negra praticamente depois desse episódio. Que eu comecei a parar porque a psicóloga me perguntou, falou assim, como você se reconhece? Como que você se vê? Aí eu pensei comigo e falei assim, bom, se eu tivesse na época da escravidão, eu não seria senhora, eu seria escrava. Então eu sou negra. Eu já tive um desentendimento com uma menina da escola, mas assim, saindo da escola, subindo pra casa, ela me chamou, sua preta. Nossa, isso aqui pra mim, eu fiquei, né? E aí eu cheguei em casa e falei isso pra minha mãe, e ela falou assim, mas você é preta. Uhum. Aí pra mim foi, eu sou preta. Então, tipo, falar o preto não me incomodou, saca, depois. Porque meu pai é preto e minha mãe, ela é branca.
Então a gente tem essa mistura em casa, né? O cabelo, demorou para eu alisar o cabelo, meus pais não deixavam. Eu ainda até a 5ª, 6ª série eu ainda ia de xuxinha. Então a zoeira era mora por causa disso, né? Eu ia de xuxinha ainda para a escola, enquanto muitas meninas já tinham cabelo liso e que estavam alisando o cabelo, né? Exato. E eu ainda fazendo os enroladinhos, saca? Mas sempre tinha que deixar o cabelo preso. Ou ele estava preso, ou ele estava molhado, né? Molhado o tempo todo. Dava um intervalo, você tinha que descer para dar um... 7ª, 8ª série, toda hora, professora, vai no banheiro. Mas não era a vontade de ir no banheiro. Era porque seu cabelo estava armando, você tinha que ir lá, molhar, e ficava pingando, gente, na roupa. Sério. Era muito difícil. Meu nome é Isabel. Falava, ai, é nome de princesa, mas eu não era uma princesa. Eu me sentia uma criança feia. Eu sempre ouvi dizer que eram negros escravos. Não que eles eram escravizados. Ou seja, para mim eles nasceram assim. E todo mundo pensa isso. Se você começa a tratar pelo modo pejorativo de inferioridade aos negros, eles eram escravos. A criança que é negra, ela não quer estar nesse patamar. A professora de história está falando várias histórias, mas nunca chega na sua. Seus pais também, às vezes, não teve um estudo, eles não vão saber te dizer, né, da onde você veio, qual é a história do negro. Então você não vai ter isso, tipo... Então, mas quando você está lá, você está aprendendo, certo? Tipo, vamos estudar hoje a história, ok. Você não vai questionar isso. Ué, mas professora, não está faltando um pedaço aí dessa história, não? O professor, ele não vai saber, então ele vai deixar isso de lado. Ele pode, no máximo, te indicar um livro, mas ele não vai saber te dar uma orientação. O que você ouve falar quando se vai falar da questão racial dos negros no Brasil? Eu posso falar, né, que normalmente, eu aprendi assim, né? O professor só ia falar de senzala, de chibata, de sofrimento, de humilhação. Quando, na verdade, se você pegar a história do Brasil, a nossa história inteirinha, o professor pode falar, por exemplo, de Machado de Assis, que é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Pode falar do Cruz de Souza, um poeta simbolista, né, uma referência e tanto para todos os negros e para toda a sociedade brasileira. Pode falar dos irmãos Rebouças, que foram engenheiros. Pode falar de uma história bonita da artista, né, que foi Chiquinha Gonzaga, embora tenha sido retratada como uma mulher branca. O que você acha mais legal na cultura negra? A cultura negra? Assustador, eu sei, mas eu não recusei. E agora eu sou refém de um medo que me tem. Parece que eles me veem. O rap que você gosta, o que é? Como assim? É cultura negra? É rap a cultura negra? É. Viu? Você também sentiu quando a porta se abriu? Coração a mil, mas você sabe o que viu? Um brinquedo infantil, causando calafrio. Passou no corredor, já era, se não ouviu. Tio, ouviu? Não faça nenhum pio. Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio. A câmera surgiu, depois logo sumiu. Eles estão me procurando e meu medo desatraiu. Uma coisa que a gente escuta muito, que eu tenho pensado sobre isso, inclusive, que é as pessoas vêm, elogiam a gente na rua, né? E aí falam, nossa, mas queria ter essa coragem. E tocam sempre na questão da coragem, né? Da coragem. Estilo, estilo não tenho. E aí lá na infância, quando rolava um bullying com nome, com cabelo, a gente tinha que ter o quê? Coragem de ir lá pra escola. Enfrentar o moleque penteiro que ia falar do seu cabelo, tinha que ter coragem. A gente botar essa roupa para as pessoas é ter coragem? Não. A nossa coragem tá para muito além disso, né? Eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é, ué. Cortar não. Vai ser assim e vai ficar assim. Vamos deixar que não é igual desse Bieber. Não. O que eu quero dizer é que a gente também, à medida que a gente descobre a nossa história, a nossa ancestralidade, enfim, o que é a representação desse cabelo, acho que a gente vai se fortalecendo e vai ficando, sim, mais corajoso, assim, para as coisas, né? Com certeza.
Todo mundo acha estranho quando se criou a Faculdade Luiz Palmares, que é uma faculdade para negros, mas ninguém achou estranho quando a primeira escola para negros foi a Fundação Casa, né? E hoje que os negros sentaram numa cadeira para estudar, virou polêmica. Não existe instituição nesse país que tem mais que meia dúzia de alunos negros nas salas de aula. Então, de repente, você vir para um ambiente onde os negros são 80% das salas de aula. Em dezembro de 2011, a escola foi pichada com a primeira frase, que era "Vamos cuidar do futuro das nossas crianças brancas", com várias suásticas. Depois de um ano, os portões da escola, "Preserve a raça branca". Tem uma menina que trabalha comigo, a Marta, ela tem 2 filhos. Eu perguntei para ela, seus meninos estão estudando, né, a questão africana? Ela falou, não sei, eu vou perguntar. Aí teve uma reunião de pais-mestres, ela levou o livrinho e deu para a professora, né, a diretora. Diz que a diretora olhou e falou assim, de onde você inventou isso? Quer dizer, do Ministério da Educação. Isso foi distribuído para todas as escolas do país. Ela achou que era invenção da cabecinha de uma mãe que queria o quê? Sei lá, né, que os filhos estudassem uma coisa diferente. É uma lei, né? Um ato do ministro da Educação implementando uma nova política, uma nova diretriz para o país. Mas é que abala certos princípios, entendeu? Você abala certas verdades. Aí as pessoas, né, ficam na defensiva, não sabem como agir. Foi a primeira pichação que nos deu a resposta definitiva do quanto isso é necessário. Para uma escola de educação infantil provocar uma ação dessa da sociedade, é porque denuncia que isso é um problema e que precisa ser superado, trabalhado, e desde a infância. As crianças aqui dessa escola podem nem saber o que é a Lei 10.639, mas elas vivem na prática. Aqui elas convivem com princesas negras, como a Bintu. E até o nome da escola já está em processo de mudança, de Guia Lopes para Nelson Mandela. Na verdade, eles nem conhecem o Guia Lopes. E o Nelson Mandela é uma figura que já faz parte da rotina deles. Eles sabem falar muitas coisas a respeito do Nelson Mandela, qual foi a importância do Nelson Mandela. Ele lutou contra o apartheid. Eles sabem muitos detalhes a respeito da vida dele. Ele lutou pela liberdade. Trazer isso para o universo infantil, crianças de 4 e 5 anos, a gente tem que rechear essa história, essa cultura de muita fantasia, encantamento. E isso a gente faz através das nossas figuras de afeto, que são bonecos personalizados e que as crianças criam histórias de vida. De onde ela veio? Da África, do Senegal, da onde que tem um monte de bichos lá. E através dessas histórias a gente traz para a discussão a questão do racismo, do preconceito e da discriminação. Você acha a Bintu bonita? É? Por quê? Porque ela tem cabelo enrolado como as outras pessoas que tem lá na saga. E você deixa eu levar pra minha casa? Não. Por quê? Por que não? A Lei 10.639, né, a bem da verdade, seria o day after, seria a lei de libertação propriamente dita. E ela vai permitir que a gente construa mentalidades em que esses valores da participação dos negros brasileiros, esses valores do pluralismo brasileiro sejam conhecidos, sejam internalizados e sejam tratados como um valor cultural muito importante. Meninas chegam aqui na faculdade com padrão meio que europeu, cabelo alisado, se sentindo branca. E aqui dentro da faculdade você meio que se transforma, né? Você começa a ter os seus reflexos a partir de uma outra identidade, né? A partir da identidade negra que foi construída. Aqui dentro eu me transformei, várias outras meninas se transformam, a sua posição, a sua forma de falar, a sua forma de defender a cultura negra, a nossa história, né? Então, não é só um ambiente acolhedor, eu acredito que também é um ambiente transformador aqui
dentro você descobre a sua identidade, descobre as suas origens, você se reconhece enquanto negra. Isso é o mais importante. Várias publicações foram feitas porque os professores muitas vezes alegavam que não havia material e não havia uma formação suficiente para que eles pudessem trabalhar com a temática em sala de aula. Muitas escolas ignoram, passam por cima, ou então fazem uma comemoração de Zumbi no dia 20 de novembro, entendeu? No 13 de maio faz lá uma comemoração qualquer, um cartaz é feito, né? Canta-se uma música, enfim. Essa é a grande questão dos professores. Bacana, eu entendo que seja importante trabalhar a Lei 10.639, mas como? Muitos desses professores se recusavam a fazer essa discussão, diretores de ensino, a partir de um argumento religioso. E foi muito difícil. O argumento era, nós não vamos discutir essas questões da história da África, porque elas estão ligadas a uma religião com a qual nós não concordamos. A questão não é que eles não tinham material adequado, eles nem ao menos se propunham a fazer a discussão, buscar material. Não é entrar no calendário de eventos, não. É o estudo, é a reflexão, é o pensar, né? O quanto nós temos uma dívida para com essa população. Nós temos uma dívida, temos sim, isso é verdade. Assim como temos uma dívida para com os países africanos. De 7 a 8 milhões de pessoas foram arrancadas da África e trazidas para cá pela violência. Uma das atividades que a gente faz, por exemplo, é leitura de imagens. Então a gente escolhe algumas fotografias, geralmente do Pierre Verger e tal, e põe para as crianças legendarem. Nós pegamos uma menina linda, sorrisão largo na boca, e a gente falou, nossa, quem será essa menina, né, para legendar? Ah, ela é feia porque ela é negra. A professora paralisou. O que acabou acontecendo? A gente pegou a foto dessa menina, criou uma história de vida para essa menina e pegou uma foto de uma princesa real do continente africano, negra, linda, rindo. Então, a classe, além de fazer essa história para esta figura, que inicialmente foi chamada de feia e de negra, e é negra porque é feia porque é negra, virou um mote de trabalho do ano inteiro, por exemplo. Então ela ganhou um castelo, ela ganhou um livro, e a gente não precisou falar, olha, ela não é feia, ela é negra, mas ela não é feia. Para se enfrentar o racismo, que é uma coisa que ninguém declara muito, né? A não ser a criança, se ela se sentir à vontade, ela fala mesmo, e tem que falar, porque aí se revela o problema e aí a gente consegue agir, não ter pressa para resolver nada, né? A gente não fala nada, leva a situação para o grupo de estudo dos professores, portanto, coletivamente, se desenha, se planeja uma ação para dar resposta àquilo que aconteceu. E nunca de forma direta para quem falou e nem para quem foi alvo. Mas a situação bem planejada consegue aliviar a dor de quem foi machucado e dar um recado diretamente a quem ofendeu, né? Você disse que você estuda na Zumbi dos Palmares, isso deve ter acontecido com os colegas aqui, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes. A pergunta ela é fatídica. Tem branco lá? As pessoas perguntam, mas vocês fazem o quê? Tem gente que vem aqui pra andar na sala de aula, ver se a gente sabe sentar. Todo mundo sabe sentar, poxa vida. Todo mundo sabe escrever. Mas é verdade. Ah, mas eu quero ir em horário de aula pra ver como eles ficam na sala. O que você faz na sala no horário de aula, gente? Você senta e escuta o professor falar e discute a matéria. Não tem nada além disso. É fato, ninguém fica sentado comendo banana. Desculpa. Ninguém fica, não tem árvore dentro da minha sala, gente. São carteiras, cadeiras, as pessoas sentam, escrevem, estudam muito, sabe? Ninguém fica lá sentado comendo banana e coçando a cabeça, não tem um tempo pra isso. Só pelo fato de você ser negro, você trabalhar e você estudar, você já quebra uma estatística.
Porque eles vinculam, como eu disse, eles associam o negro a não querer saber de estudo. Então, uma vez que você trabalha, uma vez que você se forma, pode ser no curso de Direito, pode ser no curso de Administração, o curso que for, você já está mostrando, ei, eu tô aqui. E eu não tô aqui porque eu sou um coitadinho. Não, eu tô aqui porque eu mereço, porque eu sou digno como qualquer branco, como qualquer um. A dúvida é se o mercado de trabalho está preparado para a gente. Historicamente, nós somos o marco da diferença, porque o Milton Gonçalves dizia que o avô dele ensinou que existem 2 tipos de negros. O negro tu e negro sim senhor, que abaixa a cabeça. Então a gente está nesse limiar. O mercado de trabalho cresceu com a ideia que uma parcela da sociedade é sim senhor. E agora, nessa virada, está sendo criado uma nova geração de nego tu. O cara que olha para você dentro dos olhos e fala com o mesmo conhecimento técnico que o empregador, e que há alguns anos atrás era praticamente inconcebível que isso aconteceria. Eu fico pensando, nossa, mas às vezes as pessoas passam anos numa universidade estudando, e até estudam, às vezes, questões de discriminação racial e racismo, mas isso não é suficiente. Então, o que é suficiente? O que é necessário fazer? Muitas das crianças que eram tidas como indisciplinadas, sem educação, geralmente eram meninos negros. E que depois deste projeto eles viraram líderes, na verdade. Porque essa era a grande praia deles, né? Eles eram tidos como diferentes, porque falavam demais, brincavam demais, corriam demais, superativos, quando na realidade o que eles são é verdadeiros líderes. Como a nossa cultura no Brasil, ela nos envolve a todos, brancos, negros, amarelos, a todos, elas nos estimulam a não conseguir criar estratégias para enxergar a discriminação. É como se fosse uma cultura inteira que tivesse muita dificuldade, e não só em falar sobre racismo, mas de até mesmo assumir que nós podemos agir de maneira racista. Então, muitos conduziam projetos, muitas meninas fizeram book, a família fez book. Esse reconhecimento, reconhecer a beleza do seu próprio filho, fez muitas mães, por exemplo, assumirem a sua própria negritude. Ninguém é igual a ninguém, ainda bem, ainda bem. Sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming for to... Por mais que a gente tenha vários ganhos, mas às vezes a gente olha e vê que está muito longe ainda de ter uma representatividade forte. Nossa. Não tem um lugar que dói. Dói de cima, de baixo, do lado, dói de tudo quanto é jeito. É você saber que você tem um filho que é afrodescendente, que amanhã ele vai crescer e ele pode, talvez, não voltar para casa. Mais um afrodescendente que foi confundido, né? Um dentista que estava num carro, né? Dele, que ele comprou com o trabalho dele, porque ele era negro. Que adianta eu poder dar educação para meu filho, entendeu? Instruir ele ter tanta competência como qualquer outro branco e simplesmente ele ser marginalizado por causa da tom de pele dele. A gente acaba sendo criada de uma forma a se sentir inferior. E não somos, muito pelo contrário. Somos descendentes de reinados, de guerreiros que lutaram lá em África e aqui, resistindo à escravidão. E a gente não sabe disso. E eu acho que isso é violento. E quantas crianças se calam também, né, gente? Quantas? E não se identificam como negras mesmo sendo negras. É. Né?
nós precisamos perder o medo de falar sobre isso, né? Precisamos nos abrir para fazer essa discussão, para que ela então seja menos pesada para quem educa.